Esse é o mês onde nós habitualmente enfatizamos a família, focamos a família. Obrigado, Francisco. E nós começamos hoje uma nova série de mensagens sobre os desafios do relacionamento em tempos de isolamento. Então eu quero orar com a Cláudia mais uma vez e pedir que Deus abençoe a vida dela. Como nós cantamos hoje, faça de novo aquilo que Ele já tem feito. Fale ao seu coração mais uma vez. Então aquiete o seu coração. Pegue a palavra do Senhor, um lápis, uma caneta, seu bloco de notas, e permita mesmo que Deus fale ao seu coração, que Ele ministre ao seu coração nessa noite, e que a palavra dEle alcance a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor, e somos gratos pelo Teu poder, a Tua graça, a Sua misericórdia que se renovam a cada dia sobre nós e as nossas famílias. Meu Deus, e nessa mês de maio, nesse momento, quando vamos mais uma vez ouvir a Tua palavra, queremos dizer, como Cornélio, Deus disse ali a Pedro, nós estamos prontos e atentos para ouvir e receber tudo que o Senhor tem para nos falar através da vida, ó Deus, da instrumentalidade dela. Usa, ó Deus, aquilo que o Senhor já colocou no coração dela e falou ao coração dela, para abençoar a cada um de nós que estamos aqui nessa noite, para a honra e glória do Seu nome, para que haja mudança, para que haja restauração e para que, como família, nós possamos vencer os desafios dos relacionamentos familiares nesse tempo de isolamento, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Amém. Aceito. Eu posso. Boa noite para você que está em casa. É muito bom poder estar aqui, mesmo que a igreja esteja vazia totalmente. Quero dizer para você que é um ambiente bem diferente daquele que nós estamos acostumados. Mas é muito bom estar aqui. E é muito bom que você esteja aí junto conosco essa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. A casa é sua, esse lugar é seu, para que a gente possa adorar e exaltar. É muito bom estar aqui, tem uma turma grande trabalhando. E só quem hoje está aqui junto comigo é o Lucas, que não quis deixá-lo sozinho em casa, já que íamos falar de família. Ele veio me acompanhando. Mas fora isso, tem um batalhão de gente aqui trabalhando. Quando nós estivermos juntos novamente, você vai ver como é gostoso celebrar aqui, nesse tempo, junto com as pessoas. Estou sentindo muita falta de cantar alto, de bater palma, de fazer todas essas coisas. Estava fazendo aqui e toda hora o Lucas me cutucava. Mãe. E aí eu falei, oh meu Deus, não pode fazer na vigília, não pode fazer aqui, quando é que isso vai poder fazer? Então, logo, está passando, vai chegar esse tempo que vai passar. Mês de maio, mês de família, e nós vamos falar hoje sobre família, lugar de cura. Família, lugar de cura. Família é ideia de Deus. Deus é quem teve essa ideia. Não é bom que o homem esteja só, diz a palavra de Deus. Família é a matriz da sociedade. Quando a família não vai bem, a igreja não vai bem, a sociedade também não vai bem. Aí, quando nós chegamos nesse tempo de quarentena, igual estamos hoje, fechados todos na nossa casa, nós começamos a perceber que existem famílias mais saudáveis e famílias doentes. Muitas famílias não estão resistindo a essa proximidade de estarmos todos juntos, estarmos todos num lugar só. Não tem mais aquela desculpa de escola, de correria, cada um fazendo aquilo que precisa fazer. E aí a gente começa a ter que se relacionar. E esse ter que se relacionar, a gente começa a mostrar um tipo de personalidade, um ranço por algumas pessoas da casa, mágoas, chatices, uma falta de assunto em comum. Todas essas coisas se tornam mais evidentes, tanto no casamento quanto na família. Não é culpa do isolamento ou da pandemia, mas é algo que já existia antes. É algo que já existia antes. E aí isso acaba contaminando a família e se torna um vírus do pecado. Quero dizer uma coisa para você. Pecado não é só adultério, não é só relacionamento abusivo com o seu cônjuge, não é só aquela ideia de você, às vezes, espancar um filho quando vai corrigir. Isso são formas mais severas do pecado. Pecado também é você não se abrir para o diálogo, você não perdoar, você não se importar. Isso são traços mais leves do pecado. E a pandemia, às vezes, coloca isso muito em evidência.
Mês de maio eu considero como um presente de Deus para as nossas famílias. Porque geralmente no mês de maio, nas igrejas, é um mês onde a gente trata disso, de família, de casamento, de relacionamentos. E eu vejo isso como um cuidado de Deus. Cuidado com todas as famílias. Umas precisam de mais, outras precisam de menos, mas todas as nossas famílias precisam desse cuidado e direcionamento de Deus. Para isso, eu quero falar sobre vocês hoje, sobre um texto que está lá em Lucas, capítulo 15, e nós vamos ler do versículo 11 ao 32. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Essa é uma das parábolas mais conhecidas que nós temos. O contexto dela não foi escrito para a família. Ela foi escrita para mostrar sobre o grande amor de Deus por todos aqueles que estão perdidos. O principal personagem desta parábola, por mais que chame parábola do filho pródigo, um nome que foi dado muito depois, o principal personagem dessa parábola é o próprio pai, é Deus. E ela é rica de vários e vários detalhes. E eu quero usar esses detalhes que estão aqui para poder a gente aprender um pouco sobre relacionamento. Ela coloca 3 personagens principais: um pai, um filho mais velho, que ficou em casa, e um filho caçula, que foi embora. Mas hoje, não vou falar sobre os 3 personagens, apesar deles terem muita coisa para ensinar. Vou falar de uma forma geral e colocar para nós 2 ensinamentos sobre família. No final dessa minha palavra, depois que a gente orar, eu tenho um desafio para você. Vai ser algo muito especial. Já que nós não estamos nesse ambiente de igreja, com toda essa formalidade de estarmos sentados e cultuando a Deus aqui, mas você está aí na sua casa, tomando café, ou jantando, ou ajeitando alguma coisa, às vezes de pijama, antes que você vá na cantina, que é a cozinha da sua casa, né? Antes que você vá na livraria ou nas outras coisas que você faz aí na sua casa, eu tenho no final um desafio para você. Então, por favor, escute até o final. Você vai precisar para esse desafio uma folha de sulfite ou uma folha de caderno e lápis, canetas coloridas, lápis de cor, o que você tiver aí. Se você não está em casa, se você está no trabalho ou ouvindo essa mensagem depois de um tempo, não fica triste, não. Eu também tenho uma forma de você participar desse desafio. Mas vamos à leitura? Lucas, capítulo 15, do verso 11 até o 32. Diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as suas vagens e alforrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão e correu ao seu encontro, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música e dança. Entrou e chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo.
O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos? Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre aqui comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Abaixa a sua cabeça aí, feche os seus olhos, pare de mexer com qualquer coisa que você esteja fazendo em casa. Pare só por um momento e ore. Peça que Deus fale ao seu coração. Mesmo que você esteja com o celular na cozinha ou fazendo alguma coisa, passando roupa, seja o que for, abaixe a sua cabeça e peça para que Deus possa falar ao seu coração nesse instante. Pai, nós estamos na tua presença e nós te pedimos, tenha misericórdia de nós. Nos ensine através da tua palavra, nos transforme, para que possamos entender o que o Senhor quer fazer nas nossas famílias, em nome de Jesus. Que não fale eu, mas que o teu Espírito fale em cada coração que está ouvindo esta mensagem, por onde for nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Essa história, essa parábola, nos ensina duas coisas que eu quero deixar para você. 2 ensinamentos sobre família, lugar de cura. O primeiro ensinamento é que dificuldades acontecem em qualquer família. Todas as famílias têm dificuldades, todas, sem exceção. As dificuldades, elas são singulares, ou seja, são de tamanhos diferentes e principalmente de sentidos diferentes. Quer ver um exemplo? Um filho que não come verdura pode ser um problema muito grande e estressante para uma família onde tem uma nutricionista em casa, principalmente se for a mãe. Agora, esse mesmo filho, numa casa de uma outra pessoa qualquer, não vai ser tão estressante. O pai pode até dizer: está comendo batata frita. Ah, isso já é verdura. Então, essa singularidade acontece. Os problemas são diferentes em diferentes famílias. As dificuldades acontecem mesmo se você é crente ou não. Não tem essa coisa de, por ser crente, ter menos problemas. São para todos. Dificuldades acontecem porque nem tudo na família sai como nós planejamos. Quer ver exemplo? Às vezes nós ensinamos muito bem os nossos filhos, damos para eles uns colégios muito caros, pagamos os estudos, ensinamos eles todas as verdades que a palavra diz. Mas eles têm a opção de escolha. Nem Deus interfere na nossa escolha. Nós temos o livre-arbítrio e cada um deles pode escolher. Planejamos uma coisa e sai totalmente ao contrário. Às vezes planejamos um futuro familiar baseado no nosso momento profissional. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí a gente perde o emprego. Todo o nosso planejamento vai embora. Às vezes planejamos um ambiente familiar cheio de alegrias, com várias situações de festa, muitos almoços com a família toda. Aí os irmãos brigam entre si. E, por escolha, escolhem não quererem mais voltar a se relacionar. Escolha deles. Às vezes a gente escolhe e casa e pensa assim: casei para a vida toda. Mas, diante disso, um dos cônjuges resolve não seguir mais aquele primeiro acordo. E o nosso planejamento lá no início acaba mais não dando certo. Dificuldades acontecem porque nem tudo na família sai como nós planejamos. O próprio Jesus já disse isso. No mundo vocês vão ter aflições. E essas aflições podem ser tanto individuais como também familiares. Toda família tem problema. E nós precisamos estar conscientes das armadilhas do diabo contra a nossa família. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, avalie-se, examine-se, para que não caia.
Não existe nem família nenhuma que pode se dar o luxo de relaxar. Não existe. O diabo deseja destruir e, para isso, ele vai atacar a sua família, em qualquer momento da sua história. Spurgeon, um grande pregador, tem uma frase que eu gosto muito, diz o seguinte: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Vou dizer de novo. A verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Nós precisamos continuar vigiando. Nós precisamos continuar vigiando. Se o seu relacionamento conjugal não está bom, procure ajuda. A relação conjugal, marido e mulher, é a base, é uma estrutura para a família. Quando ela não vai bem, ela acaba dando vários problemas. A criança que vê, às vezes, essa relação conjugal ruim, pode, às vezes, ficar desamparada, pode, às vezes, se sentir insegura, pode, às vezes, se sentir hostilizada. E você precisa tomar cuidado para não cair hoje. Está tendo dificuldades na sua comunicação entre os membros da família? É preciso coragem para sentar e conversar sobre isso. Cuidado para não cair. Isso pode se tornar um abismo muito grande no futuro e você perder toda a sua família. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que lemos, ensina que não devemos esperar uma dificuldade chegar para começar a cuidar dos nossos relacionamentos familiares. Cuidado. Toda família tem ou terá problemas. E olha, eu não estou sendo profeta e nem rogando praga a nenhum de nós. Mas eu estou dando a você uma oportunidade de se preparar. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, que nós estudamos hoje de manhã, mostra isso quando fala sobre as duas casas construídas, uma na rocha e uma na areia. Ventos e tempestades vêm para as duas casas, são reais para as duas casas. O segredo está ser firmado ou estar construindo uma casa em Jesus. Se prepare, firme o seu lar em Jesus. Traga Jesus para os seus relacionamentos, converse sobre Jesus quando você estiver à mesa com toda a sua família. Aprenda com a Bíblia como deve ser um relacionamento conjugal, como deve ser um relacionamento com os seus filhos. Traga Jesus para a sua casa. Firme a sua família em Jesus. Firme a sua família em Jesus. Toda família tem ou terá problemas. Tenha consciência disso. E firme a sua família em Jesus. A segunda coisa que esse texto nos ensina é quando ele fala que toda família, ou quando ele mostra, melhor dizendo, que toda família é baseada em vínculos. Vínculo é a forma como nós nos ligamos a alguma coisa ou a alguém. Através dos vínculos familiares, aprendemos a nos relacionar com o mundo. É em casa que a gente começa a aprender como se relaciona lá fora. Em casa, no meu relacionamento com pai, mãe, com os meus irmãos, os pais com os filhos, é que a gente começa a aprender quando vai chegar lá fora e como vai se relacionar com o patrão, com os amigos, com as outras pessoas da sociedade. Lembra que eu falei? Família é a matriz disso, da sociedade. E nesse texto, eu quero apresentar para vocês 3 tipos de vínculo. Toda família é baseada em vínculos. O primeiro tipo de vínculo que existe é o vínculo entre o filho caçula e o pai. É um vínculo por conveniência ou um vínculo utilitário. É aquele que atende a gostos, que atende a necessidades. O filho caçula, se você olhar aí junto comigo, o filho caçula mostra uma relação de interesse com o pai. Não era direito dele adquirir essa herança, muito pelo contrário, adquirir a herança enquanto o pai ainda era vivo era
uma questão de descaso, uma falta de respeito muito grande. Mas ele queria ter a herança, mesmo que o pai não tivesse morrido, mesmo sendo desrespeito, porque ele queria. Eu quero a minha herança. Entregar a herança para um filho era algo que envolvia muito trabalho. Porque esse homem, imagino, era um homem de muitas posses, muito rico, tinha várias e várias coisas, mas ele pediu uma parte muito considerável da herança. Então, essa parte considerável da herança devia ser vendida, liquidada, e aí depois passaria para ele, em espécie. Se você perceber na história, ele reuniu tudo que tinha no versículo 13, reuniu tudo que tinha e foi embora. Ele não queria só a herança, ele queria a herança e ele queria ficar longe de todas as restrições impostas pelo pai. Ele era um tipo de filho que se considerava autossuficiente. Eu posso, eu quero, eu vou, eu faço. Esse era o filho mais novo. Ele morava em casa, olhando lá para fora. A casa, a situação de vida que ele tinha era só um trampolim para aquilo que ele queria. Como existem vínculos por conveniências e utilitário em nossas famílias. Existem filhos que baseiam suas relações na utilidade dos pais. Os pais são motoristas, faxineiros do seu quarto, a casa serve como um dormitório ou restaurante. Os filhos utilizam a casa, o quarto, a TV, e ouve-se frases como: você não pode entrar aqui, o quarto é meu, o celular é meu. Eles, às vezes, chegam em casa e dizem para suas mães: você não fez o almoço até agora? E nem sequer perguntam: está tudo bem, posso ajudar? Esses filhos, às vezes, começam a trabalhar quando já estão mais velhos um pouco e não dividem o que estão ganhando com os seus pais. E o que eles ganham, eles acabam não dividindo com ninguém. E não dividem com aquelas pessoas que deram comida, que deram roupa lavada enquanto eles estudavam. Não são só filhos jovens que fazem isso. Filhos adultos também, filhos barbados, que usam a casa do pai como hotel. Filhos que já são casados, mas nem sequer ligam para os seus pais, porque os pais já perderam a utilidade. Não preciso mais falar com ele. Esses vínculos utilitários ou por conveniências também acontecem nos nossos casamentos. Várias e várias vezes, infelizmente, eu já ouvi a frase: eu casei para sair de casa. A pessoa usou um casamento para conseguir algo que ela queria, uma necessidade. Vínculos utilitários quando o cônjuge é ausente e usa a casa somente como um dormitório. Vínculos utilitários ou por conveniência quando um cônjuge usa o outro somente para satisfazer as suas necessidades físicas e sexuais. O outro me serve para alguma coisa. A gente tem vínculos utilitários ou por conveniência também, quando às vezes existem pais que se relacionam com os filhos somente para comunicar sobre trabalho. Faça isso, faça aquilo. Você já fez isso? Ah, parabéns. Pega, busca, faz. E quando o filho, por acaso, pede: pai, pega o controle remoto aí para mim. O pai vira e fala: levanta e pega, moleque. Vínculos de formas utilitárias e por conveniência. Isso acontece, às vezes, entre irmãos. Às vezes, a gente tem aquele irmão que o irmão mais velho trabalha, né, consegue ter um dinheiro, e aí aquele irmão mais novo fala assim para ele: compra isso aí para mim para depois eu usar. Em vez de dizer: compra isso aí, porque você vai ficar muito bem nisso. E se der, você pode até me emprestar. Vínculos utilitários ou por conveniência. Quando a utilidade acaba, a relação também deixa de existir. Um outro tipo de vínculo que existe nessa parábola, que a gente pode perceber, é o vínculo que existe entre o filho mais velho, aquele que ficou em casa, e o pai. É o vínculo que se chama vínculo compensatório. É um relacionamento baseado em recompensas.
No versículo 29, se você puder virar a página da sua Bíblia ou arrastar o seu celular aí até chegar no versículo 29, a gente encontra o filho voltando do trabalho, chegando em casa com uma grande festa. E aí, depois de estar lá diante disso, ele vai e coloca os seus direitos para o pai. Olha o versículo 29. O filho mais velho enche-se de ira, não quer entrar, bate o pé, fica lá fora, e aí ele começa a dizer para o pai vários e vários direitos que ele tem. A ideia que o filho coloca aqui é que ele vira para o pai e fala assim, olha, eu trabalhei a vida toda, e você não me reconheceu em nada. A herança é minha por direito. Eu fiz por merecer, eu fiquei aqui em casa, eu fui aquele filho bonzinho que não saiu da sua presença, que esteve do seu lado durante todo esse tempo. Ele ama mais o pai do que ver, ele ama mais a fortuna do pai do que ver o pai feliz porque o irmão voltou para casa. O vínculo de ficar em casa pela herança, simplesmente porque era bonzinho, a herança era para ele uma recompensa por todo o trabalho que ele teve. Vínculos compensatórios não são baseados num projeto de vida familiar. Vínculos compensatórios não são baseados num projeto de vida a dois, mas sim na compensação, na recompensa que eu vou ter. A diferença do vínculo utilitário para o vínculo compensatório é que no vínculo utilitário, a pessoa só recebe, não há uma troca. Acabou o que você tinha para me dar? Tchau, pode ir, não preciso mais de você. No vínculo compensatório, a ideia é recompensa. Eu faço, eu fico, eu vou. Mas o que eu vou ganhar com isso? Essa é a ideia. Infelizmente, esse tipo de vínculo também existe em nossas famílias. É aquela ideia de filho ou marido, ou mesmo a esposa que diz, né? Eu arrumo a cozinha se você me der isso. Eu vou fazer a minha tarefa. Só se... Ou então, às vezes, é o casal, quando um diz para o outro assim, eu uso o cartão de crédito mesmo, porque eu posso, porque eu cuido dos filhos, cuido da casa, eu tenho mais a que usar mesmo. É como se fosse uma recompensa. Existe esse vínculo, às vezes, quando a gente vê esse vínculo compensatório, quando um dos pais delega ao outro a função de julgar o comportamento dos filhos. E aí um diz para o outro, seu pai sabe o que é certo e o que é errado, pergunta para ele que ele te diz. O que você ganha? Você sai dessa ideia de ser a malvada, de às vezes dizer que pode ou que não pode. O outro é quem é que vai dar o veredito de certo ou errado. E você acaba se compensando sendo a boazinha da família. A função de educar filhos é dos dois, e não de um. A função é dos dois. As relações compensatórias, elas são vividas à base de regra, assim como foi na vida desse filho mais velho. Toda a vida do filho mais velho é baseado em regras de viver abaixo do que para ele era um general, muito mesquinho ao ver. Essa era a ideia dele. Nós, às vezes, vivemos relacionamentos compensatórios à base de regras também hoje. Temos muitos relacionamentos dessa forma, temos muitos relacionamentos vividos à base de regras, horários, funções cumpridas. Se faz, então está tudo bem. Existem, às vezes, infelizmente, pais que conhecem horários, caminhos, rotinas, sapatos e roupas que seus filhos têm. Todo o material que ele tem na escola. Eu ia falar pochete, mas é no estojo dele. O pai conhece todo o material que ele tem no estojo. Se chega, por acaso, com um clips diferente, ele sabe que aquele clips não é do menino. Mas, infelizmente, esse pai não conhece o filho. Ninguém sabe o que um pensa do outro.
Esse pai nunca sentou para conversar, para entender o que o filho faz, nunca sentou para conversar sobre os amigos, sobre as relações que os filhos têm, como é que é a vida, como é que são as conversas. O filho não sabe nada do pai e o pai não sabe nada do filho. A compensação é, você vive dentro das minhas regras e normas e nem eu nem você nos estressamos com isso. Existem, infelizmente, casamentos baseados em regras e compensações. O casamento está tão horrível, mas nós estamos casados diante da sociedade. E a gente não vai se separar, então a gente continua. Ninguém procura melhora, porque do jeito que está bem. Você pode não perceber, mas você está caindo numa armadilha, igual diz lá em 1 Coríntios 10:12. Além do que, isso pode afetar muito o relacionamento conjugal dos seus filhos no futuro. Casamentos, relações baseadas no vínculo compensatório. Enquanto não aconteceu nenhum desastre, então está tudo bem. Uma coisa compensa a outra e a gente vai levando. Ainda bem que não acaba aí, né? Tem mais um relacionamento. É o relacionamento do pai com os dois filhos. O terceiro tipo de vínculo que essa parábola nos ensina é o vínculo que o pai tem para com os dois filhos. É um vínculo baseado no amor. O pai aceita os dois filhos, mesmo o que o primeiro fez e mesmo o que o segundo fez. Vamos ver? Veja lá o primeiro. Vamos ver como é que é o vínculo do pai com o primeiro filho. Mesmo ele tendo desonrado, mesmo ele tendo perdido todo o dinheiro do pai, e mesmo ele tendo um tipo de vínculo com o pai por interesse, o vínculo do pai para com ele era baseado no amor. Olha lá no versículo de número 20. Depois que esse filho foi para a rua, foi pelo mundo e perdeu tudo, quando chega no versículo 20... esse pai diz o seguinte: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Quando o texto diz que, ainda estando longe, seu pai o viu, eu imagino que todos os dias esse homem ia à porta da sua fazenda, da sua casa, não sei que tipo de lugar ele tinha, mas ele chegava lá e ficava olhando. Com o passar da idade, isso ficou mais difícil de ver ao longe. Se por acaso realmente vinha alguém, ou se era uma ilusão, ou se aquela pessoa que ia chegar era realmente meu filho. Mas este homem, ele não desistiu. E quando ele vê o filho dele ao longe, a Bíblia diz que ele correu, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Não teve preocupação com a sua idade, não teve preocupação de se importar com seus direitos. O meu filho que tem que vir me pedir perdão primeiro, porque foi ele que errou. Ele simplesmente correu ao encontro do filho. Ele não se importou com nada. Ele fez aquilo que a Bíblia diz, que se eu tenho que fazer alguma coisa, eu primeiro faço. Faça com o outro aquilo que você quer que o outro te faça. Ele foi e correu. E o versículo continua dizendo que ele correu cheio de compaixão. Ele não olha as condições miseráveis daquele filho, ele não olha se por acaso o filho tinha que dar prova ou não de estar realmente voltando para casa. Ele olha o arrependimento do filho e o acolhe. E enquanto ele faz isso, a Bíblia fala que ele abraça e beija. É um relacionamento cheio de toque, de amor, de afeto. É um vínculo baseado no amor. É um vínculo baseado no perdão. É esse vínculo que ele mostra para o filho. Não querendo alguma coisa em troca, mas é esse vínculo de amor. Ele faz a mesma coisa com o filho mais velho. Se você olhar lá no versículo 28, quando esse filho mais velho chega do trabalho e fica lá emburrado, irado do lado de fora da casa, não querendo entrar para a festa, o versículo diz que então o seu pai
saiu. Então o seu pai saiu. Essa ideia de o pai sair é a mesma ideia que ele teve para com o filho mais novo. Ele vai ao encontro, e mesmo vendo aquele filho irado, ele toma a iniciativa, toma o primeiro passo. Ir até ele tem essa ideia de se compadecer, a mesma ideia de compaixão que ele teve para com o meu filho. E aí ele chega para com o filho, saindo da festa, indo lá, e diz o versículo que ele sai e insiste com o filho. É essa ideia de conversar mais uma vez, a ideia de falar, não desistir facilmente, de realmente colocar para ele todas as coisas. No versículo 29, depois você pode ler com calma aí, o filho começa a dar as justificativas dele. E na minha cabeça, por ser um filho mais velho, eu garanto para você que ele não falou amigavelmente. Ele não teve uma palavra para esse pai assim: olha, pai, todos esses anos eu tenho trabalhado na sua casa durante muito tempo e não. Ele foi aquele filho que falou assim: olha, pai, todos esses anos eu trabalhei aqui de forma cansativa por sua causa. Ele deve ter gritado, ele deve ter xingado, o tom não foi amigável e muito menos baixo. Mas depois que ele descarrega, no versículo 29 e 30, no versículo 31 acontece uma coisa. Disse o pai: meu filho. Essa ideia, essa frase de meu filho tem a ideia de meu menino. Essa ideia de amor e de compaixão. O pai não teve um diálogo na mesma moeda. O pai não teve um diálogo na mesma moeda. Ele usou outra moeda. E a partir do versículo 31, esse pai, quando chama meu filho, meu menino, o pai exerce a flexibilidade e começa a ensinar, e começa a instruir, e começa a pontuar coisas. Ele usa o diálogo. Esse filho era tão importante quanto o outro, porque tanto um quanto o outro, o pai foi ao encontro. Vínculo baseado no amor. Vínculo baseado no amor tem compaixão, tem misericórdia, tem graça, tem conversas, tem lugar onde há DR, onde há discussão das relações, sim, mas também tem festa, tem risada. Vínculo baseado no amor é um lar, é um relacionamento onde a pessoa que errou quer voltar. Ele quer voltar, mesmo que tenha errado, porque ele sabe que lá ele é acolhido, porque lá ele sabe que é perdoado, porque lá ele sabe que é amado. Vínculo baseado no amor tem regras, sim, tem regras, mas tem muito abraço, tem muito beijo, tem muito carinho. E esse abraço, esse beijo, esse carinho faz com que todas as regras sejam entendidas e percebidas com mais facilidade. Vínculo baseado no amor. Eu quero colocar uma coisa para você, para encerrar essa minha palavra. E mesmo eu errando todas as câmeras, eu vou falar para essa agora. O pai, nessa história, representa o próprio Deus. Representa o amor que ele tem em nos receber de volta, mesmo eu e você, sendo às vezes como filho caçula ou como filho mais velho. Essa história, esse pai, representa Deus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa para você. Nada do que um filho, nada do que um cônjuge, nada do que um irmão tenha feito para você é maior do que o pecado que nós cometemos contra Deus e que levou Jesus à cruz. Ele me perdoou, perdoou a você. Ele tem um vínculo de compaixão para conosco. Esse é o modelo de vínculo que Ele quer que nós tenhamos. Eu não sei como você tem tratado a sua família e seus relacionamentos familiares.
Se você, por acaso, tem achado que os grandes problemas das outras famílias não vão acontecer com a sua, cuidado, cuidado. Problemas acontecem em qualquer família e você precisa estar preparado, como eu também. Jesus, os ensinamentos dele fazem parte da vida diária da sua família, porque essa é a melhor forma de você enfrentar o problema. Sua família está firmada na rocha, preparada para as tormentas? Você precisa firmar sua família na rocha, para que ela esteja preparada para as tormentas. Suas relações suas relações familiares, as suas relações em família, suas relações com seu esposo, com seus irmãos, as suas relações com seus cônjuges, com seus filhos, estão baseadas em qual vínculo? Em qual tipo de vínculo? São coisas? São regras? Ou é perdão, diálogo, risadas e amor? O melhor vínculo para você ter nas suas relações familiares é o mesmo vínculo que Jesus tem conosco. É o vínculo do amor. Abaixe sua cabeça aí e ore pela sua família. Que Deus possa estar direcionando a sua família para ter este tipo de vínculo na sua casa. Vínculo baseado no amor. E para que você se prepare, esteja firmado nele, para todas as adversidades que poderão vir durante toda a sua vida. Vamos orar? Deus, eu coloco cada uma dessas famílias e as nossas famílias no teu altar. Em nome de Jesus, que nós sejamos firmados no Senhor. Que o Senhor seja o nosso alicerce. Que nós não tenhamos medo de buscar no Senhor e na tua palavra os ensinamentos para os nossos relacionamentos. Ó Pai, nos ensine a termos o mesmo vínculo que Jesus teve, que os nossos vínculos sejam baseados no amor, em nome de Jesus. Amém. Se você prestou atenção no início, eu falei que ia fazer para você um desafio nesse final da mensagem. E o desafio não era somente você ter esse cuidado de pedir a Deus as misericórdias do Senhor sobre a sua família. Mas é uma outra coisa. Como nós estamos, como eu falei com você, nessa ideia totalmente diferente de cultuar, estamos cultuando em casa, você sentado no sofá, com seus filhos aí correndo pela casa, pela sala, eu quero te dar um desafio. Você arranja aí caneta e papel, uma folha para toda a família. E pode arranjar canetas coloridas, lápis coloridos, o que você tiver aí, quanto mais colorido for, melhor. O que você vai fazer? Não precisa fazer agora, não. Você pode fazer assim que o culto acabar, assim que a música acabar, ou pode cantar junto enquanto estamos cantando. Mas eu gostaria muito que você tivesse isso como um desafio para a sua família. O que você vai fazer? Você vai pedir que cada um membro da família desenhe um outro membro da família. Eu não posso me desenhar. Então, eu desenhei um membro da minha família. Eu também não posso me desenhar, eu tenho que desenhar alguém da minha família. Depois que eu desenhar essa pessoa, você coloca em cima do desenho lá o nome da pessoa, porque se você tem filhos pequenos, por exemplo, às vezes você não vai conseguir identificar quem é aquela pessoa do desenho. Então, se você colocar o nome, vai ser muito mais fácil identificar. E, às vezes, mesmo a gente grande, viu, consegue desenhar umas coisas que não tem nada a ver com a pessoa. Então, para identificar, você coloca o nome lá em cima do desenho. Depois que você fizer isso, depois que todo mundo fizer o desenho, cada um membro da família desenhar um outro membro da família, aí quem desenhou vai dizer sobre aquela pessoa que desenhou uma característica, vai dizer para ela um elogio, vai poder contar uma história, algo que viveu com aquela pessoa. Gente, só coisas boas, tá? A gente está em casa, mas não vou lavar roupa suja agora nesse momento, não, tá? Só coisa boa.
Você vai poder dizer aquilo que mais te agrada, aquilo que aquela pessoa tem de melhor, por que é muito bom ter aquela pessoa. Você vai fazer esse desenho com ela aqui. E aí, depois que todo mundo disser uma característica, um elogio, algo bom sobre aquela pessoa que você desenhou, aí você vai fazer uma pergunta para todos os membros da família. A pergunta é: o que tem de melhor na nossa família? E aí, cada um vai responder. Essa é uma brincadeira que eu fiz o teste em casa para ver se dava certo, viu? Eu desenhei a minha família. Acho que vai ser você aqui. Eu desenhei a minha família. Ontem à tarde, nós passamos a tarde desenhando. Não vou dizer quem desenhou quem, mas nós fizemos a nossa família. Pus a data aqui embaixo, ó. Cadê aqui? Para confirmar que foi feito ontem à tarde. E enquanto nós fazíamos esse desenho, nossa, que tempo gostoso. Foi aquela risada de como alguém estava me desenhando, e eu pedi para ser mais magra, mas eu não consegui. E aí depois eu desenhei o outro muito magro, falou que não estava parecido. Sabe, um tempo de muitas risadas, um tempo muito gostoso da gente relembrar coisas. Essa foi a ideia. Eu gostaria muito que você fizesse esse desenho, porque fazer esse desenho marca algumas coisas. Primeiro, ele tem um marco como foi as coisas que aconteciam no Velho Testamento. Vai ser um marco de um dia, onde você entendeu que precisa cuidar da sua família. Vai ser um marco de um dia que na quarentena, se você não tirou até hoje esse momento, você tirou esse momento para poder conversar com os membros da família e saber de um do outro aquilo que se passa, ou como o outro te vê, ou as coisas boas que essa outra pessoa te vê. Vai ser um marco para quando você tiver filhos pequenos e guardar esse desenho, igual eu vou guardar, e eu quero um dia mostrar aos meus netos uma coisa como essa, você poder dizer: olha, nós fizemos isso, nós tivemos uma noite, né, no caso, uma noite muito gostosa, onde a gente riu, celebrou, e onde a gente teve esse tempo. Esta ideia é um start para uma conversa. Essa ideia é um start para você começar na sua família um vínculo amoroso, para você guardar na memória. Se você, ao desenhar isso, você vai poder ter um tempo muito gostoso em família. Quando todo mundo terminar de falar a sua qualidade, aquilo que lembra de bom sobre aquela pessoa, quando todo mundo terminar de dizer e de responder a pergunta, o que nossa família tem de melhor, orem juntos. E aí eu te dou um conselho. Em vez de uma pessoa só orar, coloque todo mundo para orar. Família precisa de muita oração, muita oração, muita oração. Então, coloque todos os membros da família para orar. E aí, depois que você terminar esse tempo muito bom, você vai ver como é gostoso ter esses vínculos amorosos, esse vínculo de compaixão, de graça, de boas risadas com toda a sua família. Que isso seja um tempo muito agradável para você aí. Se você não está perto da sua família ou vai encontrá-los mais tarde, dá para fazer isso durante a semana. Mas se você não está perto da sua família, está sozinho aí, a sua família está longe, talvez porque você está trabalhando, ou só vai encontrá-lo em outro tempo, não faz mal. Hoje a gente tem a tecnologia, pega o WhatsApp, manda uma mensagem para a sua família, uma mensagem para o seu grupo de família, e digam para eles: olha, eu gosto muito de vocês, eu amo essas coisas que nós temos em casa, vocês são a minha família, eu gosto muito da minha família aqui, porque nós temos esta e essa qualidade. Não deixe essa oportunidade passar, faça isso, faça isso. Se você tem pais, já é casado e tem os seus pais longe de você, também está aí uma ótima oportunidade para dizer para eles o quanto os ama. É muito gostoso isso, faz muito bem. É um desafio. E eu espero que seja tão bom, tão gostoso, quanto foi o nosso final de tarde ontem, quando nós fizemos o nosso desenho. Vou mostrar de novo. Quando nós fizemos o nosso desenho, ele está desfocado. Eu viro para onde? Eu fico assim quietinha. Aê! Vou mais para trás, para a luz. Aê! Que seja um tempo maravilhoso em família, para que vocês possam descobrir
o que de melhor tem na família e que vocês possam celebrar tanto o vínculo amoroso que Deus tem para conosco, quanto o vínculo amoroso que Ele nos ensina a ter uns com os outros. Que Deus te abençoe e que você tenha uma família abençoada e uma semana abençoada, dizendo e celebrando: eu e a minha casa serviremos a Deus.